Tá aí. Muito bem, então, hein? Última chance aí, cln2.com.br, para você se inscrever. A gente faz essa lembrança aqui para você. E vamos continuar falando aqui sobre a repercussão da denúncia da PGR. Carolina Brígido está entre nós de novo. A Carol trazendo informações ali do Supremo Tribunal Federal. Parece que tem um certo clima, está circulando na imprensa, um clima de insatisfação em parte do Supremo Tribunal Federal, parte ali dos ministros, sobre a decisão do Xandão de analisar essa denúncia contra o Bolsonaro na primeira turma, e a gente já falou muito disso aqui, né? E não no plenário do STF. Carol, boa noite, bem-vinda mais uma vez, querida. Boa noite, Gabi, boa noite, meninos, e a todos que estão nos acompanhando hoje. Sim, na verdade, é só uma ponderação. Não foi uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, não, de colocar na primeira turma. Essa decisão sobre onde os processos são julgados, ela é tomada por todos os ministros. E em dezembro de 2023, os ministros se reuniram e decidiram que ações penais, processos criminais, habeas corpus, essas questões todas criminais, seriam analisadas nas turmas, que são compostas cada uma por 5 ministros do STF, e não no plenário, que tem a presença dos 11. A conta não fecha porque o presidente, ministro Luiz Roberto Barroso, ele só participa dos julgamentos do plenário e não da turma. Então, o que acontece? Agora, para essa denúncia, para essa questão do golpe ser julgada em plenário, teriam os ministros que se reunir novamente e definir se muda agora a regra, tão pouco tempo, depois de ter mudado pela última vez, ou se continua na turma. Dentro do STF, para poder fazer isso, o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator desse caso, ele teria que afetar algum tipo de recurso da defesa de Bolsonaro, que eles já anunciaram que vão interpor no Supremo Tribunal Federal, teria que afetar esse recurso ao plenário. Interlocutores desse ministro dizem que ele não tem disposição de fazer isso. Ele deve simplesmente negar um recurso desse tipo que chegar lá no STF e a coisa continua correndo na turma. Então, apesar de existir essa insatisfação, não só da defesa de Bolsonaro, mas de alguns ministros do Supremo, é bom dizer que são alguns, não são todos. Eles gostariam que isso fosse julgado no plenário, por quê? Pela relevância. A gente está vendo, é um processo super complexo, que envolve ex-presidente da República, ex-ministros de Estado. Então, assim, quando a gente pensa que um processo dessa gravidade, dessa magnitude, não vai ter a presença dos 11 ministros, não vai ter sequer a presença do presidente do STF, todo mundo estranha. Então, não é só a gente que estranha. Dentro do próprio STF, eles acham que não é algo natural. Só que é pouco provável que essa regra seja modificada agora com o jogo já sendo jogado. É bom que a Carol ela traz a informação e também já diz a possibilidade disso acontecer ou não. A essa altura do campeonato acho que é muito difícil. É importante também que não é uma vontade do Alexandre de Moraes. Isso. Uma decisão anterior tomada por todo mundo. É isso. Pô, eu também queria aqui continuar trazendo, Carol, a gente estava até agora trazendo alguns trechos da delação do Mauro Cid, né? Hoje a gente teve acesso ao vídeo da delação e a gente dividiu aqui por alguns trechos que são, enfim, que a gente julgou ser mais importantes, né? Vamos começar, Carol, aqui trazendo mais alguns para você poder conversar junto com a gente. Tem um que ficou bem conhecido, que é o momento que o Mauro Cid diz ter recebido dinheiro do general Braga Neto numa embalagem de vinho. Chamou muita atenção também, né? Porque, enfim, é inusitado você receber dinheiro dessa maneira. Então, a gente tem um trecho dessa fala do Mauro Cid, a gente vai trazer e volta a comentar. Vamos lá. O general Braga Neto me entrega dinheiro. Ele acho que foi, eu não me engano, mas eu creio que foi quando o de Oliveira esteve no Planalto, no Alvorada, né? Ele me entregou era tipo um coisinha de vinho assim, aquele de presente de vinho, com dinheiro. Eu não contei, não sei quanto, estava grampeado, né? E aí o de Oliveira veio buscar o dinheiro. Então eu peguei o dinheiro e passei para o de Oliveira. A circunstância, a gente já tinha ouvido essa informação por escrito, mas ver
ouvir, né, agora na voz do Mauro Cid, a naturalidade com que ele fala, né? Aquela caixinha, aquela coisinha de colocar vinho, né? Aquela coisinha de colocar vinho. Aquela com a cordinha e tal, cabe a garrafa certinho, foi colocado lá. Foi assim que o Braga Neto levou o dinheiro para o Mauro Cid. Carol, eu fico imaginando aqui, né, ao longo do processo, das oitivas e tal, eu não sei se no Supremo cabe algum tipo de acariação, né? Eu não sei se isso existe no Supremo, né? Mas vai ter que se colocar isso para o general Braga Neto. Que dinheiro era esse que o senhor entregou dentro da caixa de vinho? O Braga Neto vai ter que responder isso, não é? Olha, a cariação já teve sim no Supremo, na época da instrução do processo do mensalão. É pouco provável que isso aconteça agora, porque o ministro Alexandre de Moraes tem adotado um procedimento de depoimentos individualizados. Agora, nessa fase processual, depois que chegou a denúncia, o ministro Alexandre de Moraes abriu um prazo de 15 dias para todos os investigados apresentarem suas defesas prévias. Então, o Braga Neto vai ter a oportunidade de dizer que dinheiro era esse. Mas pelo que a gente viu das investigações e também dos depoimentos do próprio Mauro Cid, era um dinheiro, gente, não era um dinheiro qualquer, era um dinheiro que serviu para financiar o 8 de janeiro de 23 e vários outros atos golpistas que a gente viu. Entre esses atos golpistas estaria, inclusive, o planejamento do assassinato do ministro Alexandre de Moraes, do presidente Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin. Então, não era dinheiro de pinga, não era um dinheiro pequeno, era um dinheiro grande para poder financiar atos ilícitos. O que eu acho interessante dessas delações, dessa delação, desses depoimentos, conjunto de depoimentos que a gente está vendo agora, tomando conhecimento agora, é o seguinte: a gente já sabia do conteúdo de tudo, já tinha sido divulgada a parte escrita dessa delação. Só que a diferença agora, o impacto é muito maior, né, gente? Quando a gente olha a imagem, a gente vê que o Mauro Cid muitas vezes gaguejou, muitas vezes ele ficou procurando ali palavras para poder se expressar direito, tremia as mãos, ficava titubeante. Tem uma cena, inclusive, quando ele sabe que tem uma ordem de prisão contra ele, ele fica consternado, ele abaixa a cabeça. Então, esse gestual, toda essa linguagem corporal do depoente também serve para a gente e para o juiz, claro, que é quem importa, formar alguma convicção sobre culpa ou não nesse caso. Então, eu acho que, olha ali a imagem dele. Carol, essa cena dele de cabeça baixa, foi até um momento em que um outro juiz que estava passando para ele a informação de que havia uma ordem de prisão, ele voltaria a ser preso, né? Ele estava prestando depoimento e recebe a informação de que voltaria a ser preso. A gente tem um outro trecho para rodar aqui, você falou de linguagem corporal, desses momentos de tensão, tem até uma tentativa de vitimização, né? De transformar o Cid quase que assim um coitado, olha aí, trataram ele mal, pressionaram demais, etc, etc. Tem um momento em que ele chora. Vamos assistir esse vídeo que a nossa equipe separou aqui, o choro de Mauro Cid, vamos lá. Tudo que eu tinha. A família está vendendo os imóveis. Eu não tenho minha carreira mais. Coisas que são pesadas pra gente. E como eu não tenho nem para onde sair, eu não posso sair, a imprensa está atrás. E nem mais direito a conversar eu tenho, porque se eu desabafo com um amigo, se eu grito com um amigo, no outro dia está na imprensa. Então... Esse foi um dos momentos, né? Você falou, teve vários momentos, né, de consternação, e esse momento em que ele chora, quase um desabafo, né, Chico? Sim. Ele fala, eu não tenho direito a mais nada, eu perdi a minha carreira, né? Bom, ele fez parte de um núcleo golpista, segundo a informação, segundo a denúncia do Ministério Público. Então, talvez por isso que ele esteja com essas dificuldades, né? Ele embarcou, né, nessa aventura, sabia desse risco. Ele é um cara inteligente, ele sempre tirou boas notas em todo o histórico, em toda a história dele nas forças militares. Ele é primeiro lugar aqui, primeiro lugar acolá. Então, digamos que é um ser humano bastante inteligente para cair numa barca furada dessa, né? A defesa dele, em determinado momento, tenta alegar que ele, como ajudante de ordem, naturalmente ele tinha que cumprir. Durante muito tempo, a defesa firmou nessa linha. Não, ele embarcou no golpe, não da cabeça dele, mas como era ajudante de ordem, o próprio nome diz, ele tinha que fazer tudo que o Bolsonaro quer.
Então, por isso, ele estava nessa roubada. Agora, espera um pouquinho. Existe o ajudante de ordem, né, no quartel, que é o soldado raso, que é o ajudante de ordem do general que carrega peso para lá e para cá, papel para lá e para cá e tal. Aqui estamos falando de um ajudante de ordem que é um tenente-coronel. Exato. É um oficial do Exército Brasileiro, que tinha a opção de dizer, eu não quero mais ser ajudante de ordem, eu quero voltar lá e servir lá para comando de regimento, etc. Puxar ali um regulamento que ele conhecia bem de como funcionava o Exército e dizer, para isso não. Não é para isso que nós estamos aqui, né? Mas ele não é um ajudante de ordem qualquer. Sim. O pai dele é um dos maiores amigos do Bolsonaro. O general que se fotografou lá nos Estados Unidos recebendo a joia, o Mauro Cid Lorena, o pai. Né? Então, ele embarcou nessa também, porque o Bolsonaro, a Carolina talvez possa falar até melhor, mas o Bolsonaro, sabe aquela história? Era quase um tio para ele, assim, porque era o amigo do pai dele. Era o amigo do pai. Sim, tem até um momento da delação que o Alexandre de Moraes fala, olha, essa mensagem aqui que você mandou para o Bolsonaro no meio dessa trama golpista, falou, no momento da guerra estarei ao seu lado. Como assim? Aí ele gagueja, ele começa a falar, não, peraí, é porque ele estava me enchendo o saco, desculpem a expressão, mas foi dessa mesma forma que ele disse, o presidente já estava me enchendo o saco há muito tempo e eu falei isso para ver se ele parava de me mandar mensagem, e eu já nem estava no Brasil, estava visitando meu irmão no exterior. Então, assim, no momento que ele fala isso, ele dá uma gaguejada, ele procura as palavras, ele olha para baixo. Então, eu acho que o impacto dessas imagens que é impressionante. A gente viu ali ele triste, consternado, deprimido, diante da notícia de que seria preso. Realmente, né? Você, diante do ministro Alexandre de Moraes, sabendo que vai ser preso, não deve ser fácil esse momento da vida de uma pessoa. Então é bom também a gente registrar que logo depois dessas imagens ele desmaiou. Ele inclusive desmaiou, tamanha a emoção que ele teve. Eu acho que ele não estava esperando, de fato, né? Ou estava esperando, mas quando chegou ele tomou um susto. Porque ele estava se achando realmente colaborando bastante com a situação e achou que fosse se livrar da prisão. Não deu em nada. Acabou que ele complicou um pouco a situação dele, assim, por não conseguir explicar de uma forma convincente, pelo menos não para mim, imagino que para o ministro Alexandre de Moraes também não, por que ele estava dando tanta força para o então presidente Jair Bolsonaro durante essas mensagens e que se falava de golpe e tentativa de ruptura com o regime democrático. Agora, essa turma do Exército ou do Bolsonaro, eles estão tão valentões no discurso, né? O Flávio Bolsonaro já desmaiou durante um debate eleitoral lá no Rio de Janeiro. O Mauro Cid... A Jandira Fegali. A Jandira Fegali foi ajudar e os caras disseram, não queremos porque é médica comunista. A Jandira Fegali, não quiseram ajuda. Aí, o Mauro Cid é um cara preparado, teoricamente, para a guerra. Sim. E desmaia, né, ao receber a notícia de que ele vai ser preso. Então eles são valentões no discurso, mas eles estão tão acostumados, eles têm uma arrogância autoritária e vêm assim da família, o pai é general, o filho é tenente-coronel, eu sou muito próximo do Jair Bolsonaro. Tudo bem, ali é um momento em que não é fácil, o sujeito recebe um aviso desse, você vai para a cana mesmo, meu querido, né? Você não pensou direito, né, antes de fazer, agora, né, vai preso. É difícil, é complicado, mas me chama a atenção isso, sabe? Eles são tão valentões, mas desmaiam, né? Basicamente também não tiveram punição, né, Rodrigo? Daí... Ficam achando que podem, né? É isso. A gente tem até, assim, comentei aqui, né, de Forças Armadas, no fim das contas, né? A gente tem um trecho que o Mauro Cid comenta que o Bolsonaro ele se reuniu com os chefes das Forças Armadas, justamente porque estava ali naquela coisa do convencimento e tal, e ele queria entregar uma minuta do golpe. Uhum. Lembrando que a minuta do golpe, o Bolsonaro ele fez a edição, né, da minuta do golpe e tudo. E o Mauro Cid fala disso. Vamos lá. Vamos assistir esse trecho também. Vamos lá. Foi nessa reunião que, coronel, como o senhor disse no depoimento passado, que o presidente mostrou a minuta do golpe para os comandantes. Eu creio que sim. Sim, exato. Conforme já detalhado em depoimento anterior do colaborador, foi nessa reunião do dia 7 de dezembro que o então presidente Jair Bolsonaro mostrou aos comandantes a denominada, entre aspas,
minuta do golpe, não tendo recebido apoio dos comandantes do Exército e da Força Aérea, pois somente o comandante da Marinha aderiu à proposta. Ministro, só para deixar claro, essa informação eu recebi via General Freire Gomes, depois que a reunião acabou. Então ele conta que teve a reunião e que o Freire Gomes avisou para ele isso, né? Esse detalhe de que foi o Garnier, né, o almirante Garnier da Marinha, topou. Olhou a minuto e falou, vamos com golpe. Nessa. E o Exército e a Aeronáutica ficaram mais reticentes e não embarcaram totalmente no golpe. É isso, né? Esse contexto, né, Chico? O Garnier não tinha dúvida em momento algum, nunca teve. Por ele teria... Mas o próprio Cid, em algum momento, fala que mas o principal era o Exército, a segurança era o Exército. Como não tinha Exército, adeus. Ele citou o Freire Gomes, a PGR coloca ali, né, sublinha isso, que foi o que não aderiu, né? Sim, não aderiu. sim. E teve gente citando que o Bolsonaro cometeu um erro, que ele deveria ter ido para o golpe, né? Algum deles aí nas trocas de Com o zap. que tinha na mão, com a Marinha, né? Um golpe da Marinha, seria um golpe só com a Marinha. Seria algo inusitado, né, assim, no Brasil. Ele não tinha só a Marinha, né? Ele tinha também a de militares, não são forças armadas, mas ele tinha a polícia do DF, a polícia do Distrito Federal inteira. Sim. A Polícia Militar do Distrito Federal colaborou bastante, né? A gente via, assim, eles dando passagem, por favor, passe por aqui. Então, assim, não faziam nada, as pessoas estavam depredando a sede dos 3 poderes e a Polícia Militar observando. Então, assim, seria um golpe da Marinha e da PM. Talvez não fosse dar certo, né? Porque ele não foi com tudo, não foi com o que ele tinha. Mas então, no Brasil a gente já teve o movimento tenentista, até tenente já tentou. Dá para fazer, se quiser, para ir para a aventura, né? Não fica dando ideia, Chico. Por favor, hein? Senão... Mirando na história. Quantas vezes quem não tinha nem a Marinha na mão foi? Sabe? Eu queria aproveitar a presença da Carol aqui, gente, porque acabou de sair uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, negando o pedido de defesa do Jair Bolsonaro para ter aquele prazo de 83 dias para responder às acusações que foram apresentadas na denúncia da PGR. Acabou de sair, justamente, né, porque ele é acusado da tentativa de golpe no dia 8 de janeiro e o ministro Alexandre de Moraes diz que o pedido carece de qualquer previsão legal. Carol, então, em quanto tempo que a defesa pode apresentar nesse caso, já que o STF, né, na figura do ministro Alexandre de Moraes, nega esses 83 dias? Olha, o ministro Alexandre de Moraes deu um prazo de 15 dias para que todos os investigados, né, sobre essa trama golpista se apresentem uma manifestação prévia da defesa. Bolsonaro queria um pouco mais de tempo, mas não conseguiu. O ministro Alexandre de Moraes não inventou esse prazo. Esse é um prazo que está previsto na legislação, é um prazo de praxe que os investigados têm para se manifestar logo depois que uma denúncia chega num tribunal ou chega perante um juiz, dependendo da instância que essa denúncia seja apresentada. Daí, depois que decorrerem esses 15 dias, Alexandre de Moraes vai elaborar um voto e vai submeter esse voto ao plenário da primeira turma do STF, que é composto de 5 ministros. Então, o mais provável que aconteça é que esse julgamento da denúncia ocorra no fim de março ou início de abril. Os ministros querem correr com isso, querem que seja o mais rápido possível, mas, claro, sem atropelar o direito de defesa dos advogados. Aquela decisão prévia de acolher a denúncia, isso que seria no começo de abril, final de março, começo de abril, e a partir daí eles virariam réus, né? Se forem aceitas as denúncias contra eles, viram réus. É nesse momento que a gente vai poder dizer Bolsonaro réu, General Heleno réu, Braga Neto réu. É isso, Carolina? Exatamente. Esse voto do ministro Alexandre de Moraes é sobre transformar essas investigações em ação penal ou não. Ou seja, se essa denúncia é recebida, a ação penal é aberta e essas pessoas passam a condição de réis. Então, o mais provável é que a denúncia seja sim recebida e aí, a partir disso, a questão que está tramitando no STF por uma questão formal como petição vai ser passada vai ser chamada a partir de então de ação penal.
Daí começa um novo momento probatório, com oitiva de testemunhas da defesa e também do Ministério Público, as testemunhas indicadas pelo Ministério Público para auxiliarem a acusação, e todos eles vão poder se defender, tem prazo para isso, tem prazo também para elaboração de novas provas, e ao fim desse procedimento todo eles são julgados, culpados ou não. Isso deve acontecer lá para o final do ano, como dizem os ministros dentro do Supremo Tribunal Federal. Essa é a aposta, né? Vamos ver se vai dar certo. É isso. Então, o Bolsonaro, a defesa do Bolsonaro vai ter que responder no mesmo tempo que todos os denunciados. 15 dias. Isso é uma defesa inicial. Isso a defesa final é entregue lá na frente. É que eles estavam alegando que não teve acesso a todo o material. Eles são espertos, porque aí você gera mais manchete. Xandão, o maldito. O cara não deixou nem o cara se defender direito. Não é isso, é o que está previsto na lei. Um trecho só para refutar o que diz o ministro aqui. Foi autorizado e publicizado, inclusive, o amplo acesso a todos os vídeos e mídias eletrônicas juntadas aos autos. Ou seja, está dizendo aqui, está todo mundo com material e vai ter direito. Agora a gente vai ter mais desdobramentos conforme, né, forem juntando as testemunhas, e a Carol explicou muito bem. Sim, esse é o momento de uma defesa prévia para a denúncia ser recebida ou não ser recebida. Sim. Eles vão ter muito tempo depois para, enfim, incluir testemunhas, para se defender ao longo de todo esse ano, Gabi. Carol, muito obrigada por hoje, sempre um prazer falar contigo. Beijão, querida. Obrigado. Obrigada, gente. Até a próxima. Beijo. Valeu, obrigado. Boa noite, querida. Lembrando que amanhã, já falei sobre isso, hein? Vai ter o ministro Fernando Haddad, ministro da Fazenda, com o Leandro Demore e a Débora Maganha, fazendo essa entrevista ao vivo a partir das 8 horas da manhã. Então, todo mundo ligado amanhã no N1 para acompanhar, hein, Chico? É, chance de... Sabe aquelas fofocas que rolaram, de Palácio, etc., Rui Costa? Tudo será perguntado. Amanhã você vai saber de tudo isso. De economia, dólar, preço de alimento. Preço de alimento, a formação do governo, reforma ministerial, um monte de notícia. O relacionamento com o Rui Costa, com aquele universo mais colado no Lula. Tudo isso. Tudo isso está aí na mesa. Eu ouvi até uma história de que o Haddad poderia ir para a Casa Civil. Será que é verdade isso? Isso é uma história que tem também lá em Brasília. Eu não acredito, mas vamos ouvir. Vamos ouvir da boca do próprio ministro Fernando Haddad, então, amanhã no N1. Todo mundo ligado. E a gente